Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre imagens de coluna cervical. Lembrando que a nossa coluna, ela divide-se em 4 segmentos, que são de cima para baixo. Coluna cervical, coluna torácica, também conhecida como dorsal, coluna lombar e sacrococcígeno. Lembrando que sacrococcígeno é a junção do sacro com os ossos do cóccix, como podemos ver aqui no final da coluna. A coluna ela possui uma curvatura normal, chamada de lordose, no segmento da cervical e da lombar, e a cifose na região torácica, como podemos ver aqui mais bem demonstrado. Lembrando que essa curvatura normal é uma curvatura mínima, como podemos ver. O excesso dessa curvatura já é denominado uma patologia, seja ela uma hipercifose ou uma hiperlordose. Lembrando que as vértebras cervicais são diferentes, assim como cada segmento. A torácica também é diferente, a lombar, sacro e cóccix. Cada segmento tem suas particularidades. A vértebra cervical não é diferente. Ela tem suas particularidades, sua anatomia própria. Lembrando que o processo espinhoso dela é menor do que as outras, em relação às outras. Podemos ver nela o forame transverso, face articular superior, no qual ela se articula com a vértebra de cima, corpo da vértebra, tubérculo anterior, tubérculo posterior e assim por diante. Na radiografia, um AP ideal, nós devemos visualizar todas as vértebras devidamente alinhadas, uma sobre a outra, com espaço articular nítido entre as vértebras. Lembrando que a angulação correta deve demonstrar as articulações intervertebrais. Demonstrar também todas as vértebras cervicais e incluir algumas torácicas. Não devemos limitar a imagem somente nas vértebras cervicais. Lembrando, coloquei aqui o desenho para vocês, T1, pois sai a primeira costela da vértebra, então sabemos que essa é a primeira vértebra torácica. Logo acima, C7, C6, C5, 4, 3 e a 2. Coloquei aqui também bem destacado para vocês, com o númerozinho 2. A primeira costela, o primeiro arco costal, então sabemos que ele sai da primeira vértebra torácica. Dali para cima, já se começa a coluna cervical. Temos também a clavícula, bem evidenciada. Na imagem em perfil, conseguimos ver C1, a primeira vértebra. Temos aqui a C7, sabemos que a C7 tem um processo espinhoso maior em relação às outras, contando a partir da C7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Um posicionamento correto em perfil, iremos conseguir ver todos os processos espinhosos livres, o corpo da vértebra devidamente alinhado em relação às outras. A mandíbula não deve ficar sobreposta sobre a coluna. Conseguimos ver aqui também a traqueia do paciente, a passagem de ar do paciente. Vamos para alguns achados radiográficos. Temos aqui espondilose, que é a fundição de vértebras de qualquer segmento da coluna, advindo da redução da altura do disco intervertebral. Isso é comum em traumas repetitivos na coluna, pacientes tabagistas devido ao comprometimento da circulação sanguínea e próprio envelhecimento normal do tecido ósseo. O principal sinal radiográfico é a diminuição do espaço articular entre as vértebras e os teófitos, que são os famosos bicos de papagaio. Ou seja, a vértebra vai ter uma diminuição desse espaço articular, vai ficar se chocando com a vértebra de cima, vai crescer os teófitos nas bordas e em um determinado momento elas irão se fundir. Isso é espondilose.
Uma coisa muito comum também em coluna, fratura. Temos aqui uma fratura de C6, no qual foi feita uma cirurgia para reduzir essa fratura, colocou-se o corpo vertebral no devido local e foi fixado com placa metálica. Um diagnóstico diferente para a gente, temos aqui uma ressonância de coluna, conseguimos evidenciar outras estruturas, as quais não evidenciamos no raio-x simples. Conseguimos visualizar bem nitidamente a medula espinhal, todo o líquido dentro da medula, além de tecidos moles, como gordura. Conseguimos visualizar uma parte do cerebelo, a vértebra C1, C2, C3, 4, 5, 6 e C7. Além dos discos intervertebrais que nós estávamos falando agora há pouco na espondilose. Temos aqui uma projeção, essa é uma projeção em sagital, que seria um perfil, essa é uma projeção em coronal, o qual seria uma P, conseguimos ver aqui as vértebras, conseguimos ver também o plexo braquial do paciente, toda a inervação que sai da coluna e vai para os braços do paciente. E um outro diagnóstico diferencial, temos a tomografia, que é ideal e ajuda muito no auxílio de fraturas, como podemos ver aqui, a fratura do processo odontoide, ou seja, do dente do áxis. Conseguimos ver aqui a fratura, muito bem evidenciada em um corte sagital, ou seja, um perfil da vértebra. Conseguimos visualizar bem nitidamente a fratura. Obrigado, até a próxima aula.